Greve dos motoristas e cobradores deixa cerca de 8.000 usuários do transporte público sem ônibus em Santa Bárbara do Oeste. Começa o racionamento de água na cidade e moradores tentam se adaptar à nova rotina. Pesquisa revela que quase 95% das empresas, indústrias, hospitais e hotéis do estado não têm um plano para enfrentar a crise hídrica. Agora, no Band Cidade. Boa noite. O racionamento de água em Santa Bárbara do Oeste começou hoje. O fornecimento é interrompido por 12 horas. Para alguns moradores, o jeito foi começar a criar maneiras de se adaptar à nova rotina. Pela manhã, Dona Antônia adiantou o que pôde das tarefas diárias, lavou as roupas e fez o almoço mais cedo. Mudou sim a rotina, que a gente pegava água da rua para fazer a comida, que sempre vem mais limpinha. Só que agora a gente teve que pegar de manhã, bem mais cedo, deixar numa vasilha para depois fazer a comida. A cidade, que tinha uma situação estável no primeiro semestre, agora teve que adotar o racionamento de 12 horas por causa dos reservatórios, que quase secaram. Sem chuva o suficiente, a capacidade dos 3 mananciais que abastecem o município está em 16%. O racionamento acontece em toda a cidade. O fornecimento de água fica interrompido das 11 da manhã às 4 da tarde e depois das 10 da noite até às 5 da manhã. Segundo a prefeitura, esses horários foram escolhidos para que não houvesse tanta interferência na rotina dos moradores. A gente vai economizar na marra, né? Outras medidas também foram adotadas para aumentar a economia, como multa de R$ 120 para quem for flagrado desperdiçando e 30% de desconto na tarifa para quem conseguir reduzir em 20% o consumo. Que o povo se conscientize, né? Que a água é um bem precioso e que não precisa desperdiçar. Mas se o racionamento já exige mudanças na rotina de quem tem em casa reservatório, imagina na de quem não tem. A Daiane mora no conjunto habitacional Romano. Aqui, nenhum dos prédios tem caixa d'água. As 1.200 famílias dependem 100% da rede. Vai prejudicar, porque eu trabalho das 7h30 a 1h30. A hora que eu chego não vai ter água, eu não vou conseguir fazer nada. O meu apartamento é o primeiro a ficar sem e o último a chegar. Então, acho que vai dificultar bastante. Quase 95% das empresas, indústrias, hospitais e hotéis do estado de São Paulo não têm plano para enfrentar a crise hídrica. Foi o que revelou um levantamento do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação Continuada e do Instituto de Economia da Unicamp. A pesquisa apontou que empresas, indústrias, hospitais e hotéis do estado são extremamente dependentes da chuva e das companhias de abastecimento. Apenas 28% têm uma segunda opção para captar água. A pior situação é a dos hospitais. Todos os que responderam à pesquisa são abastecidos exclusivamente pela companhia de água. Já nas indústrias, as companhias são responsáveis por 52,5% do volume de água utilizado. A outra alternativa são os poços artesianos, mas com a crise hídrica enfrentada nos últimos meses, 14,7% desses poços secaram. Isso é um indicador de que possivelmente outros poços irão secar aí nos próximos meses, se não houver um retorno das chuvas. Segundo o diretor do Ciesp Campinas, quase todas as micros e médias empresas dependem da companhia de abastecimento, mas a maioria usa água para higiene e limpeza e não no processo industrial. Já boa parte das grandes empresas consumidoras de água tem outorga para captação em rios. Desde maio nós já temos um plano de contingência, nós apresentamos isso aqui no Ciesp, foi feita uma cartilha para todas as indústrias com as medidas que deveriam ser tomadas para contingenciar o uso da água, para o uso racional da água. Ao mesmo tempo foi feita uma outra cartilha para os funcionários para que eles usassem nas suas casas também para contingenciar e ter um uso racional dessa água. A gente percebe que a saída mais indicada seria os projetos de reuso de água, né? Embora as cisternas possam ser uma opção, o reuso seria o mais indicado, né? Porque o reuso você não depende da água de chuva.
tempo nesta terça-feira em Campinas varia entre nublado e parcialmente nublado, com pancadas isoladas de chuva à tarde. Há possibilidade de temporais localizados. A média anual de chuva esperada para Campinas, segundo a estação meteorológica da Unicamp, é de 1.479 milímetros. Do início do ano até agora, o total registrado na estação foi de 586,2, ou seja, 40% do total esperado. Amanhã as temperaturas ficam assim, máxima de 27 graus em Mogi Guaçu e em Monte Alegre do Sul, de 26 em Campinas e de 25 em Águas da Prata. As mínimas ficam entre os 17 e os 22 graus. O sistema de coleta mecanizada de lixo orgânico, aquele que substitui o recolhimento de porta em porta, chegou aos distritos de Sousas e Joaquim Egídio, em Campinas. Agora, os moradores terão que levar o resíduo em um dos 800 contêineres que serão instalados na região em qualquer dia e horário. Os dois distritos juntos vão receber 800 contêineres. Eles serão instalados de forma gradual ao longo de 10 dias. Antes da implantação efetiva do sistema, foi realizado um trabalho de informação dos moradores e também de panfletagem. O balanço é bastante positivo, bastante favorável e nos mostra para continuar fazendo esse tipo de alteração no sistema de coleta. Além de Sousas e Joaquim Egídio, já receberam o sistema mecanizado o distrito de Barão Geraldo, o bairro Cambuí e parte da região central. As próximas instalações serão no Alto Taquaral. A escolha dos locais leva em conta a quantidade de moradores. O critério é a densidade demográfica, onde tem mais pessoas por unidade diária. Ao todo, já foram colocados mais de 2.000 equipamentos. Com o novo sistema, a qualquer dia e horário, o morador pode depositar os resíduos nos contêineres localizados em pontos estratégicos das ruas. Os recipientes são esvaziados diariamente, no mesmo horário em que a coleta anterior era feita. O projeto prevê de 4 a 6 contêineres por quadra, com distância máxima de 20 metros entre eles. O departamento pede a colaboração dos moradores dessas regiões para que não joguem entulho nos equipamentos. Evitar colocar material entulho dentro do sistema que acaba prejudicando não só a operação, mas a gente tem que repor o sistema que ele fica totalmente danificado. E veja no próximo bloco, bandidos explodem caixa eletrônico que fica na central de distribuição de uma loja de departamentos de Itupeva.